Você tá com FGTS preso e tá querendo tirar o dinheiro todo para fazer alguma coisa na sua vida? Então chegou no vídeo certo. Senhoras e senhores, eu sou o advogado Maicon Carvalho, advogo em favor dos trabalhadores há uma década e meia, e nesse vídeo a gente vai ver como é possível sacar todo o FGTS. Queira estar trabalhando, queira já ter sido demitida, mas por alguma razão o dinheiro está lá bloqueado. Primeiramente vamos explicar por que é que existe o FGTS. Antigamente existia a estabilidade. Quando a pessoa trabalhava mais de 10 anos no emprego, ele adquiria a estabilidade porque a ideia da lei antigamente era o seguinte: tempos modernos de Charlie Chaplin. Se o cabo passa 10 anos só apertando parafuso, apertando parafuso, apertando parafuso, quando o cabo sai da empresa vai fazer o quê? Achar que tudo é parafuso. Quem pensa que nem martelo, tudo é prego. Então a ideia da norma era, depois de 10 anos, então a pessoa adquire uma estabilidade e só pode ser colocada para fora se tiver uma justa causa. O grande problema que isso aconteceu é porque o povo que estava mais de 10 anos acabava ficando que nem aquele servidor público que coloca você sempre para o outro setor, nunca resolve nada com ele, é sempre com os outros. Você roda o serviço público todinho e não consegue resolver nada. Perde o dia e não consegue resolver nada porque o povo fica sempre colocando você para cá e para lá. Com essa situação, o governo viu que ou mudava rapidamente essa situação, ou o Brasil iria perder a capacidade de concorrer com as demais empresas em condições de igualdade. Porque enquanto todas as outras trabalhavam a meritocracia, se é bom cresce, se é ruim é botado para fora, no Brasil tem essa figura da estabilidade, que era muito difícil conseguir desfazer. Então o governo criou o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tempo de serviço porque se a pessoa passou 10 anos apertando o parafuso que eu acabei de citar, ao sair da empresa, ele precisa conseguir fazer algum curso, reaprender outras coisas, inclusive aquelas que ele havia aprendido lá atrás, há 10 anos, para só então reingressar no mercado de trabalho. Essa é a lógica, por isso que o FGTS existe. Só que o governo, ele adora dinheiro. É o pior sócio que existe na face da terra, chama-se governo, porque é o único que é seu sócio, ganha seu dinheiro, mas não trabalha, porque a gente não vê o retorno. Isso me irrita! A gente vê muitos escândalos, mas não o retorno para seu bolso. É com base nisso que todos os presidentes, desde a década de 90, dão algum jeitinho de modificar a lei para poder pegar o seu FGTS e fazer alguma coisa. E é exatamente por isso que eles fazem de tudo para você não conseguir sacar o seu FGTS. E como se não bastasse isso, eles ainda colocam uma correção do seu dinheiro que fica abaixo do valor da inflação. Isso significa que você hoje deposita uma picanha, por exemplo, mas daqui a 5 anos você vai sacar e não tem mais picanha, é só uma caixa de ovo. Porque o seu dinheiro ele vai desvalorizando. O que você compra hoje, daqui a 5 anos você não consegue comprar mais. E o dinheiro, quando está lá na FGTS, ele não é corrigido de forma correta. Você perde para a inflação. Então, na prática, o exemplo que eu falei é exatamente isso que acontece. Então, se você tem alguma oportunidade de sacar esse dinheiro, saque tudo. E faça alguma coisa para melhorar a sua vida, principalmente algum curso que vai levar você para um próximo nível. Foi aí que agora o último governo criou o tal saque aniversário. Governo trazendo dinheiro, economia em colapso, ninguém podia trabalhar. O que é que fizeram? Injetaram muito dinheiro na economia, porque o dinheiro ele não é criado, ele em regra, ele só muda de mão. Ao ser injetado muito dinheiro na economia, a economia conseguiu ficar em um patamar suportável. Foi aí criado então o saque aniversário, para poder injetar esse dinheiro na economia. Só que o saque aniversário ele tem um grande problema. Na hora que você é demitido sem justa causa, você não pode sacar o restante do dinheiro que está lá. Eu vou deixar aqui uma tabelinha para você ver quando é e quanto é que você pode sacar no saque aniversário. Mas aí, ao ser demitido sem justa causa, todo o restante que está lá preso vai continuar preso. Você só vai receber os 40% da multa rescisória. E é nessa situação que você vai poder fazer uma opção. Entra lá no aplicativo e escolhe. Não quero mais saque aniversário não, rapaz. Eu quero meu dinheiro de volta. Nessa situação, você pode marcar. E aí, a partir desse momento, você vai ter que esperar 2 anos e 1 mês. Para só então, sendo demitido, você conseguir sacar. Existe uma situação que os bancos estão assediando demais os trabalhadores, que é: antecipe o seu saque aniversário de até 3 anos. Não existe cafezinho de graça. Se os bancos estão lhe oferecendo, é porque tem alguns juros embutidos. E por mais que o juro seja pequeno,
É muito melhor você não pagar juros do que pagar. Então só vá pegar esse dinheiro se não tiver jeito nenhum. Tá alguém doente na família? Então vão-se os anéis e fiquem os dedos. Mas evite pegar dinheiro, principalmente se for para fazer gastos com festas, com coisas assim, porque isso não vai melhorar a sua vida. Isso vai até lhe dar um pouquinho de conforto. Mas o conforto de hoje é a tristeza da manhã. Ele fala tão bonito, né? Então só pegue esse dinheiro se for para fazer uma melhoria na sua vida. Fazer um curso, fazer um treinamento, fazer alguma coisa que melhore o seu salário em um futuro próximo. Entendido bem como é que nasceu o FGTS, como é que funciona o saque aniversário, mas e agora? Como receber todo o FGTS? Primeira hipótese, se você foi demitido sem justa causa ou se você demitiu o seu patrão na justa, que é aquele tipo de ação de rescisão indireta contra trabalho, então você vai conseguir sacar todo o FGTS que está lá depositado, mais a multa de 40%. Sem contar que se a empresa não faz o pagamento disso no prazo de até 10 dias, não faz a liberação disso no prazo de até 10 dias, tem mais uma multa de um salário. Então fica atento nisso, se o patrão não pagou, tem que cobrar isso aí. Segunda hipótese, fim do contrato por tempo determinado. O contrato por tempo determinado é aquele que você já sabe quando é que ele vai acabar. É um contrato de experiência de até 90 dias, é um contrato de safrista, é um contrato de algum folguista porque alguém tirou férias. É um contrato que você já sabe quando é que ele acaba. Então se você já sabe quando é que ele vai acabar, não existe a multa, porque a ideia da multa é dar uma punição. Não pode existir uma punição se o acordo já estava resolvido desde o início, dizendo qual era a data final. Uma terceira hipótese que a lei do FGTS trata é quando existir força maior ou culpa recíproca. Culpa recíproca é quando tanto o trabalhador quanto a empresa tem culpa na rescisão desse contrato. Essa situação, em regra, ela só é reconhecida na justiça, porque a empresa sempre vai colocar na justa causa e o trabalhador sempre vai dizer, não, fui demitido sem justa. Então lá a justiça vai decidir essa situação. O motivo de força maior é numa situação, por exemplo, de uma enchente, destrói a empresa. Não tem como o patrão continuar com o trabalhador. Nessa situação, poderá haver também a liberação total da FGTS. Quarta hipótese, se a empresa fechou definitivamente, acaba quebrou, faliu, ou então se você trabalha para apenas uma pessoa individual, doméstica, por exemplo, e essa pessoa morre, não tem como continuar o contrato. Então nessa situação, pode sacar tudo, mas como não foi o patrão que botou para fora sem nenhum motivo, não vai haver a multa de 40%. Quinta hipótese, a pessoa se aposentou, ela não tem mais por que o FGTS ficar lá guardado. Observe, fundo de garantia. Ele já está com o futuro dele garantido, que é a aposentadoria. Então, para que esse dinheiro vai ficar lá depositado? Então, ele pode ir lá sacar. Sexta hipótese, calamidade pública. Então, se acontece alguma problemática gigantesca, tipo aquelas barragens que estouraram e destruíram cidades inteiras, então o governo, ele dá uma norma, ele dá uma publicação de lei, de uma portaria, dizendo, ei, ó, bora liberar o dinheiro desse pessoal, porque o pessoal tá na miséria, tá precisando de dinheiro. Então o governo ele tem que dar esse ato legislativo para poder liberar o dinheiro. Sétima hipótese, suspensão do trabalhador avulso por mais de 90 dias. O trabalhador avulso é aquele que trabalha aqui agora, aí passa uma semana não trabalha e volta a trabalhar de novo. Se o contrato ele ficar parado por mais de 90 dias, é como se ele tivesse sido demitido. Então ele precisa comer, ele precisa fazer a feira. Nessa situação, poderá ser liberado também. Oitava hipótese, se a pessoa falece, por que ela vai ficar com o fundo de garantia lá retido? A família, nessa hipótese, ela poderá ir com a prova de que são herdeiros necessários, de que a pessoa realmente faleceu, e aí vai receber esse FGTS. Se a Caixa não quiser liberar, não tem bronca. Entra-se com o pedido lá de alvará, porque às vezes a Caixa fica com medo. Será que esses herdeiros aqui são todos? Ou será que alguém vai receber e depois vai chegar mais herdeiro aqui querendo pedir o dinheiro? Então pode ser que aconteça isso. Em regra, se tiver uma certeza absoluta de todos os herdeiros, a própria empresa já faz o pagamento direto. Mas é muito comum a empresa fazer uma consignação em pagamento na Justiça do Trabalho, justamente para se resguardar quanto a isso. Vai que a pessoa que faleceu tinha um filho fora e ninguém sabia, mas a outra família sabia. Então, quando se tem uma situação como essa, fica todo mundo protegido. Nona hipótese, trabalhador com mais de 70 anos. Ora, quem tem 70 anos de idade tem mais passado do que futuro. Afinal de contas, ninguém vai atingir 140 anos. É verdade. Não conheço ninguém no planeta que tenha vivido 140 anos. Então quem está com 70 anos está mais para lá do que para cá. Então é natural que essa pessoa tenha interesse em pedir o fundo de garantia por tempo de serviço. Olha, me dá esse dinheiro aí. É muito melhor comigo do que com vocês.
me dá meu dinheiro. Então vai poder também. 10ª hipótese. Trabalhadores com doenças graves. Graves é grave mesmo. É um HIV terminal, é um câncer, é um problema que a pessoa tá mais para lá para a morte do que para a vida. Então, um dinheiro desse é muito mais útil na mão dessa pessoa que vai comprar uma alimentação melhor, vai comer melhor, vai ter um conforto melhor. Afinal de contas, o dinheiro é dela. Então, se ela está com um risco muito grande de um mal tão grave quanto a morte, é razoável que ela receba esse dinheiro para ter um conforto melhor. Uma 11ª hipótese é quando você tiver com a conta inativa por mais de 3 anos. Ora, 3 anos é quase um mandato presidencial, é muito tempo. Se a conta está inativa por todo esse tempo, por que o governo vai continuar com o seu dinheiro? Governo, devolve, me dá meu dinheiro. Então você pode pedir sim, esse valor está lá retido. 12ª hipótese, casa própria. Então se você vai comprar a sua primeira casa, ou então vai pagar algum financiamento da sua casa, você pode sacar esse dinheiro e o bacana é que você faça realmente isso. Embora financeiramente seja muito mais econômico você viver de aluguel do que comprar a sua própria casa, é muito melhor você usar esse dinheiro que não vai render nem a inflação comprando a sua casa. Porque no mínimo você vai ter uma paz de que está morando no seu próprio negócio, de que está morando na sua própria casa, está morando na sua própria residência. Você pode fazer alterações na sua casa e ter um conforto melhor. Uma 13ª hipótese não é muito comum para quem ganha até 2,5 salários, mas é possível sim. É você pegar o FGTS e fazer aplicações, investimentos em mútuo, por exemplo, ou comprando empresas que estão sendo privatizadas. A ideia da lei aqui foi o seguinte: olha, se nós temos uma empresa que nem a Petrobras, por exemplo, nós não temos interesse que pessoas estranhas à nossa nação venham comprar a Petrobras, porque aí eles vão mandar na nossa matriz energética. Então deixa que o brasileiro compre, porque a gente vai continuar com o negócio sendo nosso. Vai ficar nas mãos da iniciativa privada, mas mesmo assim, o dinheiro, por ter sido nosso, vai continuar aqui dentro da nossa casa. Ele não vai fugir da nossa nação. Essa foi a ideia da lei. É uma ideia bem interessante. 14ª hipótese. Deficiências físicas que impossibilitam a pessoa de ter uma vida agradável, socialmente adequada. Então, se essa pessoa precisa de uma cadeira de roda, de uma muleta, de uma perna biônica, alguma coisa que vai proporcionar a ela uma reinserção social mais adequada, poderá ser feito sim o saque integral. Como a quantidade de hipóteses é enorme, veja que o vídeo já está longo, seria interessante você pensar assim: essa situação é razoável? Observe que todos os itens que o FGTS tem para ser sacado são muito necessários. Uma pessoa demitida precisa, uma pessoa quase morrendo precisa. Pense sempre acerca disso, mas lembrando que o rol da lei do FGTS, ele é taxativo, é exatamente o que está lá. Ninguém pode interpretar a mais, tem que ser exatamente o que está lá dentro. Agora chegou o momento do pulo do gato. Faça de tudo para receber o seu FGTS todo, desde que não seja pagando juros para seu ninguém. E faça o seu próprio negócio. Estude alguma coisa que vai elevar você de padrão de vida. Compre a sua casa, nem que seja para alugar para alguém e comprar uma casa menor, mas melhore de vida. Não gaste o seu dinheiro com coisas banais que vão fazer com que daqui a pouco você continue do mesmo jeito agora. Procure sempre melhorar de vida. Imagine que a nossa vida é como se fosse uma plantação. Não dá para colher se não tiver plantado. Gostou dos insights? Curte. Acha que isso pode ser útil para alguém? Compartilha com essa pessoa. E lembre-se sempre, quem não luta pelos seus direitos, não merece os direitos que tem.